Olá, meus queridos, como vocês estão? Depois desses 7 dias onde nós estivemos aqui buscando ao Senhor, buscando a Sua palavra, de certa maneira por interesse próprio, porque não dá para falar que quando nós buscamos bênçãos financeiras para as nossas vidas, não é nosso próprio interesse, mas nós vimos muita coisa. Ontem foi um dia de adorar ao Senhor, de louvar a Ele por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que Ele fez nas nossas vidas e não ficar apenas pedindo, mas adorá-lo. E eu quero hoje refletir um pouquinho com você nesses 7 dias, porque ali nós vimos um conteúdo muito rico. Na realidade, nós falamos sobre prosperidade financeira, mas nós vemos que é a obediência a Deus. E nós vemos que se nós colocarmos em prática aquilo que nós estudamos nesses 7 dias, o Senhor, Ele abençoa todas as áreas das nossas vidas. E quando nós colocamos em prática esses ensinamentos, nós estamos agradando a Deus, porque começa pela obediência, começa colocando em prática tudo aquilo que o Senhor pede de nós, e não tem uma maneira melhor do que nós vivermos o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos honrando ao Senhor com a nossa vida. Nós vimos também os ensinamentos do Senhor, aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele pede de nós, para que seja como sementes que nós lançamos na terra e que nós sejamos abençoados através dessas sementes. Eu convido você que não acompanhou esses dias ou que perdeu alguns dias a voltar e ver cada um, porque a palavra de Deus não tem dia certo para que nós vejamos ela. Então que você possa acompanhar esses 7 dias e pode ter certeza que é semente de bênção para a sua vida. Aquele que quer ter uma vida abençoada não tem maneira melhor do que conhecer a palavra de Deus e colocar ela em prática, porque são os ensinamentos de Deus, aquilo que Ele pede de nós e as promessas de bênçãos que Ele fala que tem para as nossas vidas. Se nós formos obedientes, Deus, Ele não volta atrás nas suas palavras, Ele cumpre. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza seremos grandemente abençoados. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Ele me tirou, a minha família, de situação muito difícil. Ele nos honrou, Ele nos abençoou. Hoje nós temos uma vida tranquila, podemos dizer que nós temos uma vida em abundância, somos aposentados, as nossas filhas, uma já se formou, já está trabalhando, está bem no seu serviço, a outra está trabalhando também, terminando a faculdade. Então, assim, nós agradecemos muito a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não apenas na área material, porque aquilo que mais nos interessa é o nosso nome escrito no livro da vida, é termos a certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. Mas não tenha dúvida que se você buscar colocar em prática aquilo que Deus mesmo nos ensina e traz promessas de bênçãos para aquele que obedece, é a melhor maneira para que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada. E o Senhor não abençoa só as suas finanças, a sua vida material, Ele abençoa você em todas as áreas. O Senhor, Ele nos concede sabedoria, Ele abre portas para as nossas vidas, Ele confirma os nossos passos, Ele faz com que o nosso trabalho dê fruto, a nossa vida não será estéril. Então eu convido você, veja e busque colocar em prática, você vai ver o Senhor abençoando a sua vida ricamente. Agora vamos à palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para você, sim, com certeza, porque esse é o nosso objetivo. Eu quero ler com você Provérbios no capítulo 1, a partir do versículo 20.
Preste atenção nessa palavra até o final, não desista de ouvi-la. Observe a diferença daquele que busca o Senhor, daquele que conta com Ele e daquele que não se importa com os ensinamentos do Senhor. O título é Convite à Sabedoria, Provérbios 1, do versículo 20 em diante. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, e eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância do inexperiente os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Nós ouvimos o chamado do Senhor em todo o tempo. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração? O chamado do Senhor, as igrejas estão de portas abertas para as nossas vidas. A palavra do Senhor está na internet, a Bíblia está à disposição de qualquer um de nós, basta nós querermos, porque é fácil, aqui nós não temos problema nenhum no nosso país em adquirir a palavra de Deus e nós lermos essa palavra que nem é cara, é um livro maravilhoso, é um investimento muito em conta. Nós temos tudo nas nossas mãos e quantas vezes nós somos, assim como diz essa palavra, nós somos tolos e desprezamos o conhecimento de Deus. E ele diz aqui que se nós acatarmos a repreensão dele, que ele nos dá hoje, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Queridos, e atirar por tudo que nós vimos nesses 7 dias, nós vemos quantas bênçãos o Senhor tem para nós. O Senhor tem bênçãos com a vida eterna, que é o nosso maior tesouro, a nossa maior herança, e o Senhor nos ajuda enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele confirma as obras das nossas mãos. E tanto é que aqui no versículo 33 diz: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Por quê? Porque nós estaremos com Ele todos os dias na nossa vida. Aqui no começo de Provérbios, no começo do capítulo 1, versículo 2, diz assim, os ensinamentos do Senhor: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, e ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e palavras, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor
é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O Senhor nos diz nessa palavra que Ele está nos fazendo um convite. Ele nos convida a conhecermos mais dEle. Ele fala no versículo 8: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. No capítulo 2, logo no primeiro versículo, ele torna a fazer o convite. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, versículo 5, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Deus, Ele nos convida a conhecermos mais dEle, a conhecermos mais da palavra dEle, e Ele aqui já traz uma promessa para as nossas vidas, uma promessa de sabedoria. Ele fala que é da boca dele que vem sabedoria, é dele que procede conhecimento e discernimento, e ele tem isso para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago 1,5 a nós clamarmos ao Senhor por sabedoria, e ele nos abençoa. Olha Provérbios 3, no primeiro versículo: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Queridos, se você quiser, tira um tempinho, lê Provérbios 1, Provérbios 2, 3, 4, como essas palavras são maravilhosas, como elas tocam tão fundo o nosso coração e nos ensinam tanta coisa através dessas palavras de Deus, desses conselhos de sabedoria, desses provérbios de Salomão. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos guiar através dessas palavras, e que você possa compartilhar essa palavra que nós estamos vendo aqui com outros, que o Senhor venha abençoá-los grandemente, assim como o Senhor tem bênçãos para você. Ele tem para alcançar outras vidas, Ele quer trazer outras vidas à presença dEle, e juntos nós podemos alcançá-los. Que você compartilhe essa palavra com alguém, que você deixe o seu testemunho, cada testemunho que é dado nos comentários, cada pessoa que lê, ela é edificada. Não tenha receio, esse local é para nós falarmos da palavra de Deus, e eu conto com você. Então, aquilo que o Senhor já fez, conte nos comentários, deixa que o Senhor, que outros saibam que o Senhor já fez por você. Agora eu convido você, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa palavra, curta, deixa seu joinha, já faça agora para não esquecer, e vamos juntos orar ao Senhor, amém? Começa orando comigo e continue. Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, como é maravilhoso, Pai, nós falarmos da Tua palavra, Senhor, como é maravilhoso, Deus, quando nós lembramos aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Deus. Quando nós lembramos, Senhor, aquilo que o Senhor já fez, nós renovamos as nossas forças, nós sentimos o toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita bondade, Pai. Senhor, o Senhor já fez uma vez, Deus, nas nossas vidas.
ou mesmo na vida de outros, Deus. Que assim o Senhor faça, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que está aqui orando comigo, Pai. Que eles possam, Senhor, experimentar da Tua bondade, Deus. Que eles possam provar e ver como o Senhor é bom. Que eles possam ver, Senhor, que o Senhor não mudou e o Senhor continua operando. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração e deixar que o Senhor entre. E é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos ensina o caminho que nós devemos andar. É o Senhor quem guia os nossos passos, quem nos liberta do mal, que repreende o mal nas nossas vidas. E é o Senhor quem confirma os nossos passos, que abençoa as obras das nossas mãos. Pai, continua com essa pessoa que está orando, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, Pai. Cuida, guarda, protege, Senhor, que ela esteja guardada debaixo, Senhor, da Tua proteção e da Tua bondade. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe grandemente.